eu sou Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, e o nosso papo vai ser sobre esse tema aqui, olha, descubra o poder da harmonização de vinhos no online, porque eu sei que muitas mulheres têm ainda um certo preconceito, ou muitas vezes não entendem muito bem como isso é possível, o que pode ser de benefício para uma mulher, né? Tudo que pode oferecer esse poder de você harmonizar no online. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essa harmonização de vinhos online, como isso é possível e como a gente faz isso aqui, né, nas Mulheres do Vinho. E é justamente o que eu faço, eu ensino as mulheres a harmonizar vinhos com qualquer tipo de comida, de forma simples e descomplicada, aqui no online. Então, é sobre isso daqui que nós vamos falar. E, afinal de contas, já que é sobre esse tema, nada melhor do que a gente falar o que significa isso. Olha só, o que é harmonizar online? Afinal de contas, a gente fala muito de harmonização online e harmonização de vinhos com comida, né? Que é combinar pratos e vinhos. Mas o que é fazer isso no online? E é muito simples, é fazer aquilo que a gente faz no presencial mesmo, é colocar os pratos e os vinhos juntos. Só que dessa vez a gente faz por aqui, pelo computador ou pelo celular. Utilizando o quê? Utilizando uma videochamada. É diferente do que eu estou fazendo aqui, porque aqui, na verdade, eu estou aqui, vocês estão aí, mas eu não estou vendo você. Mas quando a gente faz essa harmonização de vinhos no online, a gente utiliza justamente uma plataforma onde a gente pode fazer uma videochamada todas juntos. É como uma reunião, eu não sei se você trabalha ou não, mas assim, na verdade a gente tem hoje ferramentas como o Zoom, como o Meet, como o Teams, que são ferramentas que inclusive surgiram um pouquinho antes da pandemia, usada muito pelas empresas para fazer esse tipo de reunião, né? Então as empresas já estavam utilizando isso antes da pandemia. Quando veio a pandemia, isso se disseminou muito, isso se popularizou de uma maneira muito grande. Por quê? Porque é um recurso tecnológico que as pessoas começaram a ter que ficar em casa por causa da pandemia, obviamente, e aí tivemos que aprender coisas diferentes. E isso é muito bom. Não sei se você gosta ou não de aprender coisas diferentes, mas eu sempre adorei aprender coisas, sempre estudei. Eu sou daquele time das mulheres CDFs, das mulheres que gostam de estudar, gostam de aprender coisas novas. E na pandemia foi um momento muito interessante para a gente aprender coisas novas através da internet, através do online, através dos recursos de tecnologia. E muitas mulheres estavam desconfiadas. Será que é possível? Talvez seja seu caso, né? Então, será que é possível essa Lilian aqui falando que vai degustar, harmonizar tudo aqui, né, virtualmente, eu aqui, ela lá, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai se relacionar? Como é que eu vou sentir os aromas do vinho? Como é que eu vou sentir os sabores da comida e do vinho? Como é que eu vou conseguir aprender? Será que é de verdade? Será que é real? Então, deixa eu te contar um pouquinho a história de Castalha, né? Castalha Mulheres do Vinho, que é essa nossa comunidade de mulheres que reúne as minhas alunas, que estão comigo aí há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos eu realizo as degustações, as harmonizações, e eu ensino mulheres a harmonizar vinhos com comida de uma forma simples, descomplicada, há mais de 20 anos. Só que, claro, desde lá do começo, sempre foi no presencial, sempre foi num restaurante, sempre foi eu levando os vinhos, sempre foi a gente pedindo as comidas, né? Então, isso sempre aconteceu, essas reuniões das mulheres que se chamam castalhas, e somos as castalhianas. Mas na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu estava voltando de viagem e eu tinha marcado um desses encontros presenciais com as amigas do vinho. Nós, né, somos amigas do vinho e nós somos as castalhianas, mulheres do vinho. E eu tinha marcado esse encontro presencial aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, tá? E claro, como era um encontro presencial, as amigas do vinho eram de São Paulo, que já estava tudo marcado, tudo estruturado, vamos lá, vamos degustar, harmonizar, tal, né? E aí, o que aconteceu? Pandemia, tudo fechado, fica em casa. Começou o hashtag, né? Hashtag fica em casa. E parece que faz muito tempo, mas também parece que foi outro dia mesmo isso, né? Fica em casa, pandemia. E, claro, né, as meninas ficaram, no primeiro momento, a gente ficou decepcionada. Caramba, não vai ter nosso encontro. E, ao mesmo tempo, eu falei, bom, por que não vai ter nosso encontro?
por que não fazer isso no online? Como eu já utilizava essa ferramenta online de reuniões, falei, por que não fazer esse encontro? Mas não era só isso, deixa eu te contar um segredo aqui, como a gente está entre amigas, né? Deixa eu te contar um segredo, não foi só isso, é que eu estudei meu curso de sommelier na Espanha, eu morei muitos anos na Espanha, mais de 12 anos eu fui a trabalho, tá? Em resumo, eu fui transferida para lá para trabalhar no banco lá, e eu fiquei lá 4 anos no banco, depois fiquei mais 8 anos quando eu fiz meu curso de sommelier, trabalhando nesse mercado de gastronomia, vinhos, lá que eu aprendi tudo que eu sei, e aí eu comecei a vir ao Brasil, então, na verdade, começou esse intercâmbio, né, de fazer aqui as reuniões também com as mulheres, mas, enfim, aqui não é o momento de eu contar toda essa história, mas tem uma coisa importante nessa história, que eu fazia já reuniões online com as minhas amigas da Espanha, porque claro que eu deixei amigas na Espanha. E também as minhas amigas que às vezes moraram comigo na mesma época da Espanha, eu tinha uma amiga que é venezuelana, que ela estava depois na Colômbia. Né? Então, eu tinha uma amiga no Peru, e eu me reunia com elas para a gente fazer tipo um happy hour, isso anos atrás, hein? Não era nem que pandemia, nem nada, não. Eu não sei se você conhece ou não o Skype. O Skype é aquele sisteminha de fazer ligações, né, telefônicas, mas ele também tinha videochamada. Só que eu fazia um a um, né? Eu fazia ela lá, eu cá, a gente combinava, comprava um vinho, né? Uns petisquinhos, e a gente ficava fazendo nosso happy hour, batendo nosso papo e tomando nosso vinho, como se a gente estivesse lá na Espanha, no nosso bar de tapas, no nosso barzinho, tomando o nosso vinito e comendo alguma coisa e batendo nosso papo. Então, quer dizer, eu, na verdade, já fazia isso com as minhas amigas fazia tempos. Então, eu já sabia que dava para fazer pelo online. O problema era convencer a mulherada de falar, vamos lá, vamos fazer no online a nossa reunião. E, na verdade, muitas ficaram reticentes. Mas eu acho que, assim, eu tenho que agradecer muito a elas pelo voto de confiança que elas me deram. Porque quando eu propus, na verdade, vamos lá, vamos fazer online, elas ficaram bem, assim, reticentes, bem confusas, bem com medo. Será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir, né, sentir o vinho e fazer as... Como vai ser isso, né? Sentir o vinho, fazer as coisas e tal. Mas olha só que interessante. Muitas vezes, querida amiga, a gente precisa dar um voto de confiança. E principalmente quando a gente está falando de uma coisa como que é o vinho e como que é harmonizar vinhos. Por quê? Porque essas duas coisas, elas são sensoriais. E muitas vezes eu vejo que a gente quer racionalizar. Mas o que não é harmonizar vinhos com comida no online? É você pensar que para harmonizar vinhos, você tem que estar com o mesmo vinho, no mesmo ambiente, repartindo aquele vinho. Por quê? Porque a harmonização é um ato individual. Ele pode ser feito junto, coletivamente, mas cada uma tem uma boca, tem um ouvido, tem um nariz, tem um olho, tem uma sensibilidade diferente. Então, é muito importante a gente saber isso. A gente faz juntas, mas a gente sente separadamente. A gente pode até ter a empatia de sentir coisas ou de entender o que a outra está sentindo, mas não obrigatoriamente a gente vai sentir a mesma coisa, igualzinho, porque cada uma de nós tem a nossa sensibilidade, o nosso nível de sensibilidade. Né? E para a comida isso é muito, muito óbvio. E para o vinho também é. Tá? Para o vinho é um alimento também, ele tem características. Então, não é harmonizar vinhos no online você pensar que você vai ter que estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Todas participam e interagem. Isso acontece no presencial e acontece no online também. Isso é o que é o fundamental. Isso é que é o importante. É você estar conectada naquele momento. É você estar. Quer ver uma analogia legal? É como você fazer meditação. Você pode fazer meditação em grupo ou meditação individual no seu quarto. Mas o importante é que quando você está meditando, você está se conectando com você mesma. É a atenção plena em você. É mais gostoso fazer juntos? É, claro que é. É mais interessante fazer juntos? Também, muitas vezes é. Mas às vezes é bom saber fazer e fazer separado e fazer no seu cantinho? Também é. São coisas boas, as duas coisas.
E você pode aprender a fazer as duas coisas e realmente fazer as duas coisas. Então, eu vejo que muitas vezes existe essa confusão. Mas olha aqui, ó. O que é harmonizar online? É fazer isso aqui. É você estar na sua casa, né, com o seu computador ou com o seu celular, com o seu vinho, com o seu prato, né, com a sua comidinha, e você está conectada através do celular ou através do seu computador com as outras mulheres que estão com você, como se fosse na nossa reunião presencial. E isso é totalmente viável, isso é totalmente possível. Olha aqui um outro exemplo do que é harmonizar online. É você estar fazendo aquilo que eu estou falando lá, né? Quer dizer, eu estou falando como é que deve ser feito. Vou até passar de novo, ó. Mostrando e a gente está se conectando. Essa conexão, ela não depende do contato físico, ela depende da gente estar com a mente plena, com a mente aberta e que a gente esteja ali juntas. As mulheres confundem muito essa questão, né, de que o que é harmonizar vinhos online de forma simples, de forma descomplicada, como a gente faz aqui na Castalha. Eu acho que sim, no primeiro momento sim confundem. Eu sei disso, porque a gente até vivenciou isso. E eu sei que você pode estar assustada e achando, nossa, isso daí parece muito exótico para mim. Ah, se eu não estiver junta, parece que eu não vou conseguir. Então, por isso mesmo que eu trouxe aqui, não eu falando, né? Porque eu falando é fácil, mas eu trouxe aqui, olha, a Aline para falar para vocês o que significa esse harmonizar online e por que às vezes as mulheres confundem essa questão. Eu vejo isso quando a gente está fazendo na Castalha, degustando, né? É ali com aquele pensamento no momento, né? Usufruindo aquele momento, né? O cheiro, então, assim, é muito gostoso, é uma transformação, é um negócio que transforma, e eu realmente não imaginava que pudesse ser possível, né? Eu sempre imaginei que, tipo, eu teria que ter a pessoa ali comigo, né? Degustando, ou me ensinando, ou olhando, então, mas é uma coisa muito, você dá a coordenada pra gente, né? Você dá o norte, né? A direção, então, olha, todas vão olhar esse momento agora. Então, quando a gente começa, por exemplo, ver se o vinho, as lágrimas ali, né? Então, tá todo mundo conectado naquele momento. Você não estaria, mesmo se você estivesse comigo, aquela percepção ainda é minha, né? Eu ainda tenho que entender aquele choro, o que significa aquilo, ou se o vinho tá limpo, né? Então, assim, ainda é uma percepção nossa. Então, não importa, por isso que é transformador, né? Porque as pessoas muitas vezes não entendiam que isso é possível. Eu era uma que não entendia. Imaginava que tinha que ter sommelier ali comigo, né? Isso é curioso, gente, porque é o seguinte, é como se eu fosse a mágica, né? O fato de eu estar junto ali, pertinho, eu iria fazer alguma coisa com os seus sentidos. E não, a Aline é que ela retratou muito bem isso, né? Porque ela foi uma das que se surpreenderam muito desde o primeiro encontro. Porque ela realmente não acreditava, ela deu um voto de confiança, um voto de fé para mim, né? Na verdade, obrigada, viu, amiga? Obrigada, porque assim, na verdade, ela realmente ela teve a coragem de ir mesmo com a dúvida, né? Mesmo duvidando, ela foi. E aí, quando ela foi, logo de cara, no primeiro encontro, ela já percebeu que é isso. É disso que se trata. Não se trata de eu ter um poder mágico, uma bola de cristal, que eu vou fazer você sentir o aroma do vinho, mas eu vou conduzindo você, né? Eu vou conduzindo as mulheres, eu vou conduzindo a reunião. Claro que tem um conteúdo, e eu vou explicando esse conteúdo, mas quem tem que sentir, que ver, que está ali presente, fazendo a parte, né? A parte de vocês são vocês. Eu dou meu 150%, eu dou tudo que eu posso, eu entrego tudo, mas se vocês não fizerem a parte sensorial, que é prática e que é de cada uma, isso é igualzinho fazer academia, gente. Você vai lá na academia com o personal trainer, por exemplo. Eu tenho lá o personal trainer que está me ajudando a fazer os exercícios. Ele não faz os exercícios comigo, ele mostra como é que é o exercício, ele até fica lá contando quantas vezes eu tenho que fazer, ele até percebe se eu estou errando, aí ele ajusta ali, olha, mexe aqui, põe a mão na cabeça aqui, olha, tá dobrando as costas. Quer dizer, ele é um mentor, um tutor, um orientador, a palavra que vocês quiserem, tá bom? O guia, né? O guia, o que conduz. É também aquele que orienta, também é uma coisa interessante, né? Ele faz uma coisa que eu também faço aqui.
ele vai variando os exercícios para que a gente possa estar aprendendo, estar mexendo com todos os grupos musculares. Eu também vou variando aqui os exercícios de degustação para que vocês possam trabalhar todos os sentidos. Tudo isso online? Sim, online. Como também na pandemia surgiu as aulas de ginástica online, as aulas de meditação online, as aulas de inglês online, que acho que até já existia antes, né? Mas ninguém dava muita bola. As aulas, que mais? De tantas coisas, de fazer pão. Tem uma aluna minha que, além dela ser aluna aqui da Castalha, ela também, na pandemia, fez 2 cursos de receitas de gastronomia, uma gastronomia italiana de risotos e uma de molhos franceses, coisa que ela queria muito fazer, mas ela nunca tinha tempo de fazer isso. Que não dava tempo dela ir lá na escola, porque na escola você tem que pegar o carro, o trânsito, né? Ele termina tarde, tem que voltar para casa e tal, e ela fez também. Outra aluna minha também fez curso de pães artesanais, aqueles pães gostosos de fermentação natural, que aí ela trazia para a gente. Isso sim, a gente passa vontade no online, porque aí não dá para a gente ir lá e pegar um pedacinho do pão dela. Isso sim, eu tenho que reconhecer, essa parte a gente passa vontade. Mas a gente sempre tem uma oportunidade, né, principalmente agora que já acabou a pandemia, de se encontrar no presencial e experimentar as coisinhas gostosas que elas fazem também, tá bom? Mas assim, eu sei que é assustador pensar nisso, mas harmonizar vinhos de uma forma simples, descomplicada, a gente consegue fazer justamente aqui no online. Por quê? Não precisa estar junto para poder fazer isso do ponto de vista físico. Tem que estar juntas e tem que estar prestando atenção no que a gente está fazendo. Isso sim. Cada uma sente o seu vinho. E esse sentir a gente expressa verbalmente quando a gente está juntas também. Por isso que é bom aprender juntas no online. E eu sei que muitas acham que não vão conseguir sentir, mas quando a gente começa a fazer exercícios e práticas, começa a abrir, a despertar os nossos sentidos. E é isso que faz com que você comece a sentir. Não é o fato de eu estar com você ali fisicamente que te faz sentir, mas sim na hora que você começa a praticar os exercícios. E tem uma outra coisa que eu acho que é bem interessante, e no online a gente acaba prestando mais atenção na outra, no que a outra está falando, porque uma fala, a outra fala, e todas prestam atenção de uma maneira mais focada, tá? Então a gente tem mais foco no online. Então, assim, eu poderia te dizer que todos esses mitos caem por terra, realmente, de quando a gente começa a dar um voto de confiança aí, começa a fazer essa degustação e harmonização no online. Porque vinho é uma coisa prática, é uma coisa sensorial e é uma coisa individual. Cada uma desenvolve os seus sentidos e o seu gosto pessoal, né? Então, olha só que interessante aqui, ó. As meninas estudando vinho. Além do que, tem as aulas gravadas. Então, elas vão acompanhando as aulas e vão estudando vinhos, né? Olha aqui, estudando vinhos também, com vinhos, né? Porque, na verdade, o nosso material didático aqui, o mais importante é ter também o material didático. Nós temos um material didático aqui, que são os vinhos, né? Os vinhos. E pode estudar no tablet também, olha que interessante. Pode estudar no tablet. Então, você pode estar viajando e pode ter o seu tempinho para estudar com o seu tablet. Você pode estudar, né, no conforto da sua casa também, ali com o seu computador. Eu gosto mais do computador, que eu fico aqui com as mãos livres e tal, mas o tablet também, né? Ou mesmo o celular. Então, assim, eu acho que a grande diferença que a gente tem entre harmonizar no presencial e no online, isso tem uma diferença. E com certeza tem. E as duas coisas têm pontos muito bons e pontos não tão bons, ou seja, tudo tem o custo-benefício. Lembra do custo-benefício do vinho? No presencial, você tem a vantagem de estar no mesmo lugar, na mesma hora, com o mesmo vinho e o mesmo prato. Então, quando você se compromete no presencial, você tem que estar ali para aquilo. Eu sei que às vezes, quando a gente está em casa, a gente pode ter distrações. Às vezes é mais complexo, dependendo se você mora com mais gente, se você enfim, tem filhos, tem criança, tem o marido. Eu sei que às vezes tem distrações que podem te tirar um pouco do foco. Mas no presencial, sim, você já reservou aquele lugar, aquela hora, você se desloca para lá, está com o mesmo vinho, o mesmo prato e todo mundo está naquele momento juntas ali. Mas isso não significa que no online, só porque a gente não está fisicamente juntas, não está virtualmente juntas, na mesma sala de reuniões.
É só uma questão de comprometimento. Então, a gente está na mesma sala de reuniões, cada uma com o mesmo tipo de vinho. Talvez não com a mesma marca do vinho, mas a gente vai aprender estilos de vinhos, a gente vai aprender uvas, a gente vai estudar por países, por regiões produtoras, por estilos de vinho. A gente estuda 6 tipos de vinhos, né? Os brancos, os tintos, os rosés, os espumantes, os fortificados, os vinhos de sobremesa. Cada um deles tem também uma infinidade de variações ali de estilos. Então, cada momento a gente vai estudar um tipo de vinho, um tipo de país, uma região. Dentro da Itália mesmo, a gente já fez um estudo de todas as regiões italianas. E cada uma delas tem as suas uvas, os seus vinhos específicos. Então, a gente compra esses vinhos conforme a minha orientação, conforme o tema. A gente tem uma agenda de temas. E aí fica tudo muito mais fácil. Porque também tem outra coisa, você já aprende também a escolher o seu vinho e a comprar o seu vinho. Isso eu te ensino também. É claro que no presencial todo mundo fica mais acomodada. Por quê? Porque eu compro o vinho e levo o vinho. Então você só faz parte você ir lá, estar lá. Mas olha só que interessante, no online é mais estimulante, porque agora você vai comprar os vinhos com essa minha orientação. Comprar os vinhos temáticos para aquele momento. Você vai escolher também o prato que vai harmonizar. Você tem como fazer suas próprias escolhas, você vai começar a desenvolver também o seu poder de decisão, a sua autonomia, a sua maneira de fazer suas próprias escolhas para fazer a sua combinação, a sua alquimia, sua mistura de pratos e vinhos. E uma vez que você mesma faz isso, tem um benefício aí, tem um efeito colateral muito bom, você não esquece mais. Você não esquece mais, porque você, uma vez que você mesma fez, é como trabalhos manuais. É como andar de bicicleta. Não é teórico. Não adianta você estar olhando alguém andar de bicicleta se você nunca subir na bicicleta e pedalar. E no começo tem que ir com as 2 rodinhas ali para ir segurando você. Eu estou ali, eu sou as 2 rodinhas da sua bicicleta. Eu estou te apoiando e segurando você, mas você tem que se soltar. Por quê? Porque na hora que você for harmonizar esse vinho com a sua família, com seus familiares, com seus amigos, ou quando você for num evento fora e tiver vinhos ali, e você vai querer desfrutar daquele vinho, escolher harmonizações, então não vou estar lá junto. Eu não posso estar grudada em você o tempo todo, certo? Eu posso estar junto até virtualmente pelo WhatsApp. Você vai ter acesso comigo pelo WhatsApp, né? Pode até me perguntar, Lília, o que eu faço aqui? Tá bom, te dou um help. Mas não precisa, porque você vai ganhar essa autonomia de quem sabe fazer as coisas, de quem tem segurança, porque já fez antes, aqui no nosso ambiente seguro, que é esse ambiente da Castalha, das mulheres do vinho. Aqui dentro, você conquista segurança, confiança, você já tomou vários tipos de vinho, vários tipos de uva, você já harmonizou com vários tipos de comida, de pratos, de alimentos, você já sabe o que dá certo e o que não dá certo. E você já sabe também como escolher bem essas coisas, né? As coisas que dão certo, você repete. As coisas que dão errado, você deixa de lado, né, amiga? São muitos os benefícios do online. Eu até elenquei aqui alguns deles. São muitos os benefícios. Mas, para começar, é conforto do começo ao fim, né? Porque você vai fazer na sua casa, né? Online. Normalmente na sua casa ou em algum outro lugar mais confortável. Né? Então, você não tem que se deslocar, você não tem que ter essa parte, né, do trabalho. Na verdade, a gente tem 2 partes. Deixa eu até te explicar isso aqui que é importante. Quando eu estou falando do online, a gente tem 2 partes, tá? A nossa reunião presencial também sempre foi assim, tá? Então, no online, nada mais é do que a gente replicar o meu método do presencial. Eu já tinha um método no presencial que era o seguinte: a gente ia para uma reunião temática no presencial, onde a gente tinha uma parte teórica, uma parte de aprendizado daquele tema, né? Onde eu ensinava ali tanto a técnica de degustação de vinhos, como os fundamentos daquele tema, daquele vinho que a gente ia estudar naquela noite. E depois vinha a nossa parte prática, que era a taça na mão, que era fazer a degustação e a harmonização com os pratos que a gente também pedia no restaurante. Isso não mudou no online. Você também tem aulas gravadas e tem uma parte de fundamentos, uma parte de conceitos daquele tema que a gente vai fazer. Então, você pode assistir essas aulas aonde você quiser,
na sua casa, sem pressa. Aí eu oriento sobre os temas também, você assiste às aulas, tira suas dúvidas. Você vai escolher vinhos também para testar suas aulas com a minha orientação. Você compra os vinhos conforme o seu orçamento. Então, também, eu não vou te dar nunca, eu vou te restringir. Eu estou aqui para te libertar, para que seja simples e descomplicado. Então, não adianta eu exigir de você algum tipo de vinho muito sofisticado, alguma coisa muito difícil de você encontrar na sua região, porque aí você não vai aprender aquele vinho. O dia que você for em alguma coisa sofisticada e tiver a oportunidade de degustar aquele vinho sofisticado, você já vai saber o estilo de vinhos. Então, não precisa gastar muito, você escolhe seus vinhos e aí você sai da zona de conforto, porque aí você aprende mais rápido, você começa a ganhar agilidade na hora de escolher o vinho. Fica tudo muito mais simples, mais descomplicado, porque você aprende a harmonizar pelas bases e sem gastar muito. É temático, você tem essa orientação, vai no seu tempo, de acordo com o seu orçamento. Simples e descomplicado, assim, do jeito que eu estou te falando aqui. E tem mais uma coisa muito interessante. Quando você tem as aulas no online, você tem aulas ao vivo no online também comigo, né? Então, nessas aulas ao vivo no online, você vai fazer na tranquilidade da sua casa. Você não precisa se preocupar com isso aqui, ó. É vinho em casa. Você não precisa se preocupar com a lei seca. Porque eu sei que muitas mulheres, às vezes, nem iam na degustação, muitas vezes porque se preocupava com a lei seca, ainda que agora a gente tem Uber, mas lembra que eu comecei a fazer isso há 20 anos atrás, que não existia Uber. Aí, ou era carro, ou era táxi, e a coisa começava a ficar mais cara, inclusive, e não dava para beber, e você não podia ir toda semana treinar seus vinhos. E aqui não, aqui neste modelo do online, a gente pode treinar toda semana, se você quiser. A gente tem degustação toda semana e você pode participar todas as semanas e encontrar suas amigas do vinho todas as semanas aqui na nossa sala do online e compartilhar experiências diferenciadas com cada uma delas. A gente vai estar com o mesmo estilo de vinhos e você vai conhecer muitos rótulos daquele estilo de vinhos. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro, né? Você pode, por exemplo, um vinho italiano. A gente pode estudar um vinho italiano da Toscana. E cada uma traz um rótulo diferente da Toscana, inclusive de diferentes preços. E aí você já conhece aí uns 10, 20 tipos de vinhos aí da Toscana, que já pode ser a sua referência, para você, quando for comprar esses vinhos, já saber que alguma das suas amigas já degustou. Você já tem uma referência de quem degusta e quem você conhece. Mas eu queria que a Carla falasse para você, na verdade, uma das coisas que ela me contou aqui, olha, que isso é muito interessante. Eu não sabia beber vinho como eu sei hoje, né? Uhum. E até interessante, tem duas coisas, né, que eu acho que eu aprendi um pouco na Castalha. Isso que, assim, ó, tem toda essa democracia do vinho, né? Você fala, não tem vinho bom ou ruim, tem o que você gosta. E é claro, quando a gente aprende a degustar melhor, tem vinho que a gente fala, esse daqui não é tão bom, porque agora, pelo menos para o meu paladar, ou porque eu vejo que o teor alcoólico é alto, enfim, né? Mas, e outra coisa que você falou outro dia, né, acho que foi no encontro retrasado, você falou, olha, gente, pelo amor de Deus, sem virar enochato, né? E eu falei, gente, é verdade, né? Porque senão... a gente... fica aquele negócio que parece uma frescura, que antes da gente aprender, eu falava, gente, pra que tudo isso, né? Gira o copo, cheira, não sei o que, agora eu já sei pra que é. Mas dá para fazer de uma maneira divertida, que é como a gente agora, faz. Você tem que saber para que é, e agora você tem que saber quando usar. Exato. E também você usa. Agora você tem que saber quando que eu uso. E também não precisa fazer um show, né? Porque tem gente que faz todo o salamaleque. Não é muito engraçado, porque é isso também. Às vezes a gente vê de longe o pessoal fazendo aquele monte de movimentos e acha que aquilo é, né, exagerado, ou então, na verdade, tem gente que faz mesmo exagerando, né? Mas, na verdade, a gente não entende para que serve, em que momento a gente faz, fica muito estranho mesmo, né? Não é nada, é bem estranho mesmo. Mas aí você vê que interessante, a Carla, ela justamente traz isso, né, para a gente aqui, traz que essa experiência dela, onde ela agora sabe, agora ela entende o porquê e ela sabe como aplicar tudo isso. E tudo no online, ela é uma das novas, né, mulheres do vinho aí que aprendeu tudo já na fase do online.
Então, abriu também a possibilidade de mulheres de outros lugares. É uma das grandes vantagens do online também, é que agora não é só de São Paulo, porque antes era assim, só as mulheres de São Paulo degustam. Tem muito essa coisinha, né? Só as de São Paulo têm acesso ao vinho. Não, agora todas as mulheres têm acesso ao vinho, basta que você queira. Mas todas têm. Eu tenho alunas do Sul, tenho alunas do Rio de Janeiro, tenho alunas até fora do Brasil. Aquele mito, né, de que, não, é só quem está na cidade, né, de São Paulo, porque lá que tem vinhos, lá que tem isso, lá que tem aquilo, lá que tem os cursos, lá que tem as coisas acontecem lá. Não, isso não é mais verdadeiro. Isso daí foi um grande mérito, né, dessa questão do online, popularizar, disseminar, transformar de uma forma simples e descomplicada aquilo que parecia muito afastado de nós mulheres, que é a harmonização de vinhos, a degustação e a harmonização de vinhos com qualquer tipo de comida. Parecia que era uma coisa só da elite ou só de quem era muito, muito entendido, que isso não era acessível para nós. E agora esse conhecimento está acessível. Tá? É isso que é muito interessante. E uma das coisas que acontece também no online, que eu acho que é uma das coisas que é mais assim deliciosa, é que a gente compartilha também as nossas experiências, a gente aprende muito com as outras. Isso daqui é uma comunidade, uma inteligência coletiva, a gente aprende bastante com as outras. E olha só o que as nossas amigas compartilham com a gente. Olha o que a Nelly compartilhou. Bom, meninas, olha aqui, hoje é o mesmo vinho rosé, porque esse rosé tá espetacular. E hoje a harmonização fish and chips. E esse fish aqui é um bacalhau fresco. Tá maravilhoso. Harmonizou assim divinamente. A Nelly estava num cruzeiro e ela foi fazendo toda uma reportagem das harmonizações que ela foi fazendo lá no cruzeiro. Primeiro, porque ela é uma mulher que sabe harmonizar vinhos com qualquer comida, de forma simples e descomplicada. E ela foi escolhendo os vinhos certos ali, os vinhos que às vezes ninguém do cruzeiro escolheria, mas ela sabia e ela escolhia, e ela foi trazendo para nós essa experiência, para a gente aprender também, sabe? Então, esse compartilhar também é muito enriquecedor, faz parte do nosso aprendizado, faz parte do meu método, a gente compartilhar. E mais outra coisa, faz parte do método também, e de aprender a se harmonizar online, você também mudar seu paladar, você começar a construir esse seu paladar agora mais sofisticado, mais elegante, um paladar mais diversificado para todos os tipos de vinho, tá? E isso é possível no online? Claro que é. Olha aqui o que a Tereza está falando. Eu só tinha um vinho que eu ia tomar na feira e deixava um outro vinho para tomar durante o final de semana. Na adega de 8. Só tinha 2 que você... Agora não, agora eu pego assim, não, eu vou deixar uma seleção bacana ali, porque eu posso ter um outro paladar no dia. Então, essa parte que é gostosa, assim, de... Eu posso tomar o vinho, então, ou não, eu não quero esse vinho, eu quero o outro. Então, eu consigo hoje, estando sozinha, poder experimentar vários vinhos. É bacana isso, é gostoso isso. Tem muita gente que é interessante, muita gente que fala assim, mas é online, etc. Eu falo assim, não, você não está entendendo, deixa eu te mostrar, deixa eu te falar. A gente vai, compra o vinho, a gente seleciona, a gente não sei o quê. Você não tem ideia do que é isso. Diferente, mas enquanto conhecimento, o que você fez com a gente foi fantástico, assim, eu acho que fantástico. Percebe que quem está fora também, ela ainda enfrenta essa barreira, né? Quem está fora não entende. Fala, mas como é que pode isso? Como é que pode? A Tereza é uma das primeiras alunas minhas. E ela foi mudando isso, essa questão aí de comprar outros vinhos, né? Já ter esse paladar aí já mudando. E as pessoas olham e falam, mas como é que pode você fazer uma coisa online assim, aprender? Ela fala, você não está entendendo, você não está entendendo. E é verdade mesmo, só fazendo para entender, né? Agora, o maior benefício mesmo, que eu acho que é mais importante, de você degustar no online, aprender no online, aprender a harmonizar vinhos no online, que é uma coisa que às vezes é colocada para a gente como uma coisa tão cara, tão sofisticada e tão, né, inacessível, é que você não precisa gastar muito de dinheiro nem de tempo para você aprender a harmonizar vinhos com qualquer comida dessa forma simples e descomplicada que a gente faz aqui no online, que você faz diretamente da sua casa. Você não vai gastar gasolina, você não vai gastar tempo, você não vai gastar com táxi, com Uber, ou mesmo você não vai se desgastar no trânsito. Você vai poder estar com vinhos acessíveis, vinhos que você vai tomar com a sua família mesmo, vinhos reais, vinhos que você vai estar aí
até para o seu dia a dia. E com comidas que você escolhe também, comidas normais, comidas simples e que você vai escolher dentro do seu orçamento. Então, não precisa se complicar para aprender vinhos. Não precisa fazer algo que seja mais complexo do que aquilo que você é, do que o vinho é. O vinho é simples. Ele é simples. E o mais importante é que dentro de tudo isso, você faz boas amizades também sempre. Porque quando a gente está no vinho, um dos valores, né, da Castalha Mulheres do Vinho é esse, é aprender a degustar, aprender a harmonizar, com bastante prazer e de estar juntas e fazendo boas amizades. É isso que vale muito a pena. E no online a gente simplifica, a gente descomplica e a gente consegue realmente evoluir, crescer, e acho que esse é o maior benefício, sem ter que gastar muito dinheiro com vinhos caros, nem com momentos assim caros, né? Na verdade, a gente está sempre em contato com o vinho, isso é muito mais importante para o nosso aprendizado, esse contato mais intenso sempre, né? Constante. Não tomar um vinho um dia aqui, depois demora ali 6 meses e vai tomar outro vinho. Isso não adianta, porque isso não vai te fazer evoluir no vinho. E eu sei que às vezes você vai encontrar barreiras e obstáculos. Um deles é esse aqui, ó, não sei comprar vinhos. E olha ali, é justamente isso que eu te ensino, a você a comprar vinhos. E comprar vinhos com método, comprar vinhos com passo a passo, comprar vinhos de maneira consciente, né? De maneira inteligente, como somos nós, mulheres inteligentes. Então, olha aqui, a Kátia fala isso, até ela antes só tomava vinho que as pessoas escolhiam para ela. E hoje ela tem autonomia para escolher os vinhos dela, e isso foi transformador e muito mais prazeroso para ela, junto com as amigas do vinho aí nessa caminhada. Então, se você não sabe comprar vinhos, é justamente isso que eu te ensino, a comprar vinhos. Você está aqui para isso. Não quero gastar muito com vinhos. Tá certo, nem eu quero. E nem precisa gastar muito com vinhos. Você não precisa de vinhos caros. Olha esse exemplo aqui de vinhos da Sauvignon Blanc, de uma uva branca que a gente estuda na Castalha, que tem várias faixas de preço, mas eu até peguei aqui, ó, várias faixas de preço que vão de R$18 até R$36, uma garrafa de vinho para você aprender a uva Sauvignon Blanc. E isso não é caro, na verdade, porque são vinhos de excelente qualidade, porque são de uvas viníferas, que é uma uva de qualidade, e é uma uva que você vai aprender a degustar e harmonizar de uma maneira simples e descomplicada, e num valor cujo preço aqui é muito acessível. E a gente tem várias faixas de preço. Então, isso é uma grande vantagem que hoje em dia a gente tem no nosso mercado do vinho aqui. E a outra coisa que muitas vezes eu sei que você pode estar passando pela sua cabeça, ou você vai falar para mim, você vai falar que não tem tempo. E aí eu te pergunto, amiga, você não tem tempo, mas eu aposto que você come uma pipoquinha assistindo televisão, né? Assistindo Netflix. Você vai ganhar tempo porque, na verdade, você vai fazer da sua casa. Você vai fazer no seu tempo. Justamente o online resolve seu problema de tempo. Então, aquele tempo que você assistiu o filme com a pipoca, você assiste o vinho com a pipoca. E aproveita para também harmonizar a pipoca com vinho, tá? Que é possível. Então, você harmoniza o vinho com a pipoca e assiste a aula na televisão também, que isso é totalmente possível. Então, assim, muita gente me fala, ai, mas qual o melhor momento para eu começar a aprender a harmonizar vinhos, né, com qualquer comida, dessa forma simples e descomplicada? Lília, com o online, o momento é agora. Você não tem desculpa para não fazer isso. Você pode até ter medo, né? Eu até entendo se você me falar, eu tenho medo de não conseguir e tal. Mas olha, todas essas mulheres são mulheres como eu, como você. São mulheres que começaram, eu também comecei do zero. Eu comecei, na verdade, sem saber nada de vinhos. E aí, o vinho, ele é sensorial e ele é seu. E você vai se desenvolvendo com ele. E quando você faz no online... Olha que interessante, você não depende de ninguém, é no seu tempo, ele é flexível, é com o seu orçamento, é o dinheiro que você se adaptar para aprender sobre vinhos. Não precisa ser vinhos caros para você aprender nem estudar. Você não precisa ter apoio, você não precisa ter ninguém ali te falando, eu preciso uma muleta. Não, você tem amigas do vinho, você tem o meu apoio do ponto de vista de orientação. Mas você não precisa ter alguém para comprar o seu vinho. Você pode estudar sozinha, porque você vai ter a orientação e você vai ter um grupo de apoio inteirinho, que são as mulheres do vinho, são as amigas do vinho. Às vezes as suas amigas não gostam de vinho, aí você se sente isolada, ninguém gosta de vinho, o pessoal é da cerveja, estou sozinha,
O que eu faço? Só eu gosto de vinho, sou a patinho feio. Ué, você se junta com as mulheres do vinho. Daqui todas nós adoramos vinhos. Então, fique junta, venha para o ambiente daquilo que você gosta, né? Você não precisa ficar presa aos ambientes que ninguém gosta de vinho. Também não precisa brigar com ninguém, porque eles não gostam de vinho, tá? Não é para brigar com todo mundo. Mas simplesmente você vem e se junta no ambiente amigável, no ambiente controlado, no ambiente onde você pode se abrir e falar da sua opinião, tá? E se eu errar na minha opinião? Tudo bem, todas nós erramos na nossa opinião, às vezes, sim. Ou a gente está pensando que é de um jeito, mas aí a outra fala alguma coisa e a gente abre a nossa visão para aquilo. Ué, é isso que faz parte do aprendizado. Nós estamos num ambiente de aprendizado, de crescimento juntas, porque nós somos mulheres e amigas do vinho que queremos crescer juntas. Então, não precisa ter medo de se expor. A gente vai estar num ambiente ideal para você se desenvolver no vinho, se desenvolver na sua harmonização de vinhos com qualquer comida e se desenvolver de uma forma simples e descomplicada, sem frescura, sem enochatice, né? E sem você ter que ficar pensando no que os outros vão pensar. Não tem essa aqui, tá? Não tem essa. É você sendo você mesma, você e seu vinho e sua taça, junto com as suas amigas. E uma coisa importante, depois que você aprende uma coisa, tem um negócio muito legal. Você não desaprende. O vinho é sensorial. Você aprendeu, você não desaprende, você só vai para frente, você só evolui, né? Então, isso é muito legal. E, por último, para a gente terminar, como que nós fazemos aqui na Castalha, então? É simples assim, do jeito que eu estou mostrando aí. São os nossos encontros, as nossas aulas, o nosso vinho. Que muitas mulheres erram ao pensar uma coisa. Quando o assunto é harmonização de vinhos, como o vinho é muito sofisticado, é muito chique, é muito elegante, né? E geralmente a publicidade do vinho é toda envolta também nessa coisa chique, cara, sofisticada. As mulheres começam a achar que isso é complexo, é complicado, é difícil e que não é para elas. E isso é mais um mito, mais um obstáculo que pode estar aí te fazendo não evoluir no vinho, te dando medo do vinho. O vinho é chique e elegante, sim. É sim, é de verdade, é muito chique, é muito elegante, é muito delicioso. Mas sabe por quê? Porque ele é chique, porque ele é simples. É justamente isso que faz ele ser chique, porque ele é descomplicado. As pessoas que realmente são do vinho, que sabem do vinho, que entendem do vinho, elas têm a humildade de saber do vinho. E elas sabem que vinho é simples, o vinho é descomplicado. E no online ele está mais popularizado ainda, é mais descomplicado ainda, é muito mais fácil a gente descomplicar. Então aqui você aprende a fazer tudo do vinho com naturalidade, com descontração, mas ganhando segurança e confiança de quem vai cada vez mais sabendo mais e mais do vinho e fazendo isso naturalmente, fazendo isso para desfrutar do prazer que esse vinho traz para você. Os resultados que você vai ter são resultados deliciosos, harmonizações incríveis, experiências deliciosas, momentos inesquecíveis, algumas degustações únicas, porque você vai estar junto com as suas amigas ali, degustando temas de vinhos que muitas vezes você nem conhece aquela uva, nem conhece aquela região, mas na hora que você conhece, você se apaixona por ela. E isso é uma delícia. Então, no online, a gente se conecta com pessoas que são como a gente aqui se conecta com mulheres como a gente. Tá? Mulheres, como eu falei, de várias partes do Brasil, e é possível isso porque a gente está no online. Então, aqui acaba essa objeção de que só as mulheres de São Paulo se reúnem, e também acaba essa objeção de que, se eu for me reunir, eu vou só me reunir uma vez por mês, porque vinho é caro, porque a vinho é longe, porque vinho é difícil, porque é de noite, porque eu tenho que dirigir, porque eu tenho que sair de casa, porque eu estou cansada. Vem mil desculpas ali para te impedir de fazer aquilo que você gosta, que é harmonizar seus vinhos. Então, olha, como é que a gente faz aqui para harmonizar vinhos com qualquer comida de forma simples e descomplicada na Castalha Mulheres do Vinho? Primeiro que existe um método. Eu ensino nesse meu método duas coisas fundamentais. Um passo a passo para você aprender a degustar vinhos, a conhecer qualquer tipo de vinho, tá? Então, a gente estuda 6 tipos de vinho aqui dentro. E depois, como harmonizar esses vinhos, estudando as 3 escolas de harmonização que existem. Essas 3 escolas trazem para a gente as orientações, as regras, os fundamentos da harmonização.
Então, existe um método e um passo a passo que a gente vai aplicando e vai entendendo e vai experimentando. E aí, por isso mesmo, a gente vai aprendendo e nunca mais esquece. Então, a gente aprende a degustar na prática, a gente faz as nossas experiências, né, de alquimistas aí, fazendo pratos e vinhos, entendendo na prática como é que acontece essa simbiose do prato com o vinho, e a gente vai sentindo isso na prática para não errar mais. Aí perde aquele medo de errar, perde aquele medo de não saber que vinho escolher, ficar naquela dúvida cruel, ai, que vinho que eu escolho para essa comida, para esse prato? Vocês sabem o fundamento. E aí tem duas partes. A gente tem a parte onde assiste às aulas, aí individualmente podem assistir às aulas quantas vezes quiser, e essas aulas são gravadas, tem os fundamentos ali, vira como um livro, um material de consulta, né? Sempre, porque ali tem os pilares do método, ali você assistindo essas aulas, são fáceis, são práticas, são divertidas as aulas, então é uma coisa leve para você ter ali o fundamento do vinho, que é a sua base. E depois a gente tem um cronograma temático onde as alunas vêm para degustar na prática no online, né? Os encontros nossos ao vivo online, onde tem um conteúdo teórico e depois uma parte prática para vocês fazerem, aprenderem, compartilharem, tudo com o meu acompanhamento, com a minha orientação. Vocês nunca vão estar sozinhas. Também com as amigas, né, com as outras alunas, as amigas do vinho, também trocando experiências, tirando dúvidas, essa comunidade de mulheres que também trocam ali as ideias, compartilham experiências, estão sempre conectadas. Tudo isso é muito interativo, tudo isso faz com que você avance aí no vinho. Todas falam a mesma língua, todas evoluem juntas. E esse é o espírito da Castalha Mulheres do Vinho. Isso é o que a gente começou a fazer há 20 anos atrás. Essa foi a proposta, né, das mulheres degustando juntas, aprendendo com prazer, fazendo boas amizades. E essa é a nossa proposta até hoje, da gente harmonizar vinhos com qualquer tipo de comida, sempre de forma simples, de forma descomplicada. É o que a gente faz aqui na Castalha. E lembre-se de uma coisa, harmonizar vinhos não começa na boca.